Oi, gente, vim aqui do purgatório para falar, pra, né, gagueando, brincadeiras, humor. Então, gente, voltei. Voltou pra onde, né? Não voltei não, tá? Só resolvi gravar. Eu nunca fui. Eu só resolvi gravar. Por eu saber, hoje me deu vontade, eu vim gravar. Depois de meses aí, né, sem gravar um vídeo assim mostrando minha face, eu resolvi aparecer porque, gente, é muito ruim você falar só, entendeu? Pra fazer um vídeo custa dinheiro, porque é isso aqui, entendeu? Isso aqui custa muito tempo. Eu passei mais de 1 hora fazendo essa maquiagem aqui, que pra vocês não tá aparecendo porque meu telefone é bomba, né? Aí a câmera não mostra direito. Mas eu amo. Tô amando. Entendeu, minha linda? E, gente, eu vim falar que todas. Porque esse ano eu não gravei vídeo aqui, eu acho. Eu gravei vídeo aqui falando. Eu acho que eu gravei sim, mas eu não me lembro. Deixa eu ver aqui como é que fica. Acho que fica legal, né? O que eu ia falar? Eu. Esse ano, gente, eu não me lembro se eu gravei aqui falando como é que foi, como é que tá sendo, mas esse ano tá sendo babado, viu? Babado. Mentira, não tá não. Tá normal comparado ao ano passado e ao ano anteriores. Tá sendo assim mais normal pra mim, né? Porque assim, comparado a outras pessoas, aquelas pessoas vividas, que eu sou uma pessoa que fica mais reclusa dentro de casa, né? Então qualquer coisinha que acontece pra mim é um grande gag. Então eu já fico com qualquer coisa, entendeu? Então pra mim, e os outros anos, principalmente ano passado, eu não fui tão. Por mais que eu ficava em casa, eu saía também às vezes, né? Porque também ano passado eu comecei meu ensino médio, entendeu? E, gente, eu vim aqui. Eu não vou contar como é que tá sendo o meu ano todo, né? Porque eu não me lembro de tudo assim agora. E eu não fiz, né, nenhuma pauta. Não, fiz nada não. Eu só vim aqui, só me resolvi gravar. Por quê? Por duas coisas. Por quê, gente? Há meses atrás, foi ano passado, foi assim. O que eu falo agora é sobre K-pop, né? Antes, eu falar como é que foi minha história com K-pop. Eu tinha uma amiga, faz muito tempo, eu acho que eu tinha que morava na casa da minha tia e com minha avó também. E a gente brincava, eu brincava com essa menina, né? Aí teve um dia que eu cheguei lá na casa dela e ela veio, e ela começou a falar sobre um grupo de meninos de K-pop. Eu não sabia o que era isso. O que é K-pop? Essa vozinha assim, o que é K-pop? Aí ela mostrou uma música deles, que era do o menino era do BTS, né? Os meninos do BTS. Que naquela época ele estava irritando muito mundialmente, né? Aí ela me mostrou a música era DNA. E assim, eu me lembro de eu não ter gostado na época, porque eu era mais do. Eu sempre fui mais do pop, de diva pop, no caso. Eu sempre fui do pop, como se eles não fossem pop, né? Eu sempre fui de diva pop, eu sempre gostei de ouvir mulheres cantando do que homens, né? Ah, homem, porra! Então eu preferi escutar, eu preferi
Eu não gostava, não gostei, porque era menina, eu não gostava. Só que daí eu achava eles bonitos, né? Assim, eu achava. Assim, eu não ia poder, não gosto, porque não é me bater, né? Porque ela era fã, louca. Aí eu brincava de boneca com ela na época, né? Aí tinha uma casa do lado enorme, que a gente conhecia a dona, né? E aí ela deixou a gente ficar lá, tinha uma piscina. Aí a gente levou as bonecas, que a gente brincava. E a gente pegou e falou. Ela pegou e falou assim: vamos fingir que eu tive um filho do John Cook e você do Jimin. Gente, eu me perdi aqui. Porque eu tô contando isso, era pra eu contar como eu conheci K-pop, né? Enfim, muda de história, que vergonha. Aí daí nunca mais eu ouvi falar, né? Porque também eu fui morar na casa da minha mãe de novo. E aí eu não ouvi mais. Aí passou-se anos, isso aí foi em 2018 por aí. Aí passou-se anos, aí chegou 2020, pandemia. Aí daí eu conheci o maior grupo feminino do K-pop, né? Não só lá na Ásia, como também mundialmente. É o Blackpink, entendeu? E eu me apaixonei. Estava todo dia, toda hora eu ficava escutando e vendo as coreografias. E todo mundo que chegava lá em casa, eu mostrava. Olha ela aqui, a diva. E fiquei viciado nelas por muito, tipo, a pandemia toda. E elas tinham lançado, eu não sei se foi High Like That ou foi. Não, acho que foi High Like That, que veio antes de Cute Love, né? Que veio antes, então foi High Like That que lançou em 2020 por aí. E também, aí elas também lançaram Ice Cream com a Selena Gomez. Eu não gostava da Selena Gomez, mas eu gosto dela nessa música das meninas, né? E eu também fiquei super viciado nessa música, meu filho. Assim, eu não poderia dizer que eu sou fã delas, porque eu só conhecia as músicas que tinha MV. Eu não conhecia as músicas que tinha no álbum, que também não são muitas, né? Que elas só lançam mini álbum. O K-pop tem disso, de lançar só mini álbum. Aí daí, resumindo, eu só conheci os MVs dela. Aí passou da mãe, elas não lançaram mais nada, porque a YG não investiam nela, não. Faltava um MV e passava-se um ano depois, aí elas voltavam, né? Aí daí passou um tempo, eu não sei se ela lançaram em 2021, eu não me lembro. Não, minto eu. Teve a Lisa, que lançou os dois solos dela, né? Que foi Lalissa e Money, que eu também gostei muito. E daí, eu só me lembro, eu não me lembro se elas lançaram mais coisas em 2021, só me lembro de 2022, que eu fiquei muito ansioso, que era assim, primeiro comeback delas que eu acompanhei desde o início. Porque em 2020 eu comecei a acompanhar ela um pouquinho depois delas ter lançado Highlight Day. Eu também não era muito inteirado no mundo K-pop, porque eu só escutava elas. E de qualquer outro grupo feminino ou masculino, ou que porra fosse, eu não escutava porque eu achava ruim, eu tinha um preconceito. Eu só gostava dela, só gostava das músicas dela, né? Aí eu não entrava nesse mundo, então aí eu só fui entrar um pouquinho mais nesse mundo, porque ainda assim, em 2022, quando elas lançaram Peak Venom e Shut Down, eu também não era assim muito familiarizado com K-pop, porque eu tinha um pouquinho de preconceito ainda nessa época, né? Aí elas lançaram essas músicas, Pink Venom e Shut Down, e depois elas sumiram, né? Porque elas renovaram o contrato, mas aí elas decidiram fazer carreira solo e gozar por aí, né? Ser livre. Aí, é,
E daí eu parei de acompanhar elas e parei de acompanhar qualquer outra coisa. E só comecei e continuei desde antes de eu conhecer elas, só com diva pop. E é isso. Aí passou 2023, 2024, chegou é, em julho, que a Lisa lançou Rockstar. Aí daí eu não tava, tipo assim, eu não tava lá, porque eu já tinha, fazia muito tempo, então eu tinha nem tava assim ansioso, né? Mas daí, e também tinha surgido uma polêmica, aí eu falei, não sei se eu vou gostar da música não. Só que eu gostei e ficava escutando direto. Só que daí, como eu ouvi essa música, o YouTube me recomendou um grupo. Pelo menos o YouTube fez uma coisa que presta, né? Porque ele só sabe botar comercial de 1 minuto. Eu ouvindo música, a gente ouvia música. Eu parei de ouvir música no YouTube porque a pessoa bota lá, né? Bota lá no aplicativo do YouTube, né? Botava na televisão. Aí botava lá na aba músicas. Aí botava lá na playlist que ele já entendia, porque eu só ouvia aquelas músicas, né? Aí a pessoa bota, aí eu ia arrumar a casa. Aí eu tava arrumando em outro lugar da casa e vinha um comercial de 1 minuto. Que é assim, 1 minuto, né? Ou aqueles comerciais que você tem que pular. Se você não pular, é 10 minutos de comercial. Aí eu parei de ouvir e baixei o Spotify, que era 30 minutinhos. 30 minutinhos. 30 segundos no máximo de música. De música não, de comercial. Enfim, conheci esse grupo que se chama XG. Eu amei elas, assim, eu conheci elas com o Cup. Eu não conheci no começo, quando lançou, que lançou em maio, e eu fui ver em julho. Tinha feito uns 2 meses aí. E eu comecei a escutar, sendo que eu não gostei de primeira, assim, de primeira que eu ouvi. Só que daí eu fui escutando outras vezes. Como eu falei, eu botava. Aí como eu tinha ouvido e tinha dado like, o outro botou na playlist que eu escutava. E daí eu não pulei não, eu fiquei escutando, escutando. Pronto. Tipo assim, eu tava fazendo alguma coisa, começava a cantar o Cupcake Like This e cantando as partes dos raps das meninas, né? Daí, aí eu falei, ai, vou mais a fundo nelas. Aí eu fui lá, fui ver a, todos os MVs delas, né? Só que daí eu falei, não sei se eu gostei. Que eu ouvi, eu não me lembro se eu ouvi. Acho que eu ouvi Mascara e Shooting Star. Eu não gostei de primeira também. Só que daí eu também me viciei no tempo. Aí eu comecei a viciar em todas as músicas dela. New Dance, Tiptoes. Tiptoes não, é Pop Show, que eu não gosto de Tiptoes, não gosto do debut delas. E daí eu comecei a viciar e comecei a pesquisar sobre elas. E amei. Sei tudo sobre elas. Daí, por conta delas, eu comecei a acompanhar os outros grupos. Daí eu também, nessa época, eu conheci o Aespa, viciei. E daí abri horizontes e comecei a acompanhar outros grupos femininos, que ainda tinha preconceito com o masculino. Preconceito não gostava. Não gostava, porque eu não fui obrigada a gostar, não gostava dos masculinos. Só que daí o YouTube mais uma vez me recomendou uma performance do Pion Harmony, que é um grupo masculino. E eu vi a capa e o menino era belíssimo. Então eu falei, vamos ver, né? E eu tinha gostado da música, assim, da performance. Eu tinha gostado, mas da música não. Só que daí foi aparecendo toda vez que eu ia escutar a música no YouTube, pela televisão, aparecia e eu deixava. Daí eu fui gostando muito da música, que eu vi em repeat, que era. Não vou me lembrar agora. Eu gostava tanto que eu esqueci não, gente, eu esqueci não, mas eu amo a música. É uma das minhas favoritas dele, só que eu não me lembrei o nome agora. Sunlight. É alguma coisa White.
Não white de branco, é right de certo. Desculpa, gente, eu tô fazendo Duolingo, ainda tô no meio do curso, entendeu? Me perdoe, me perdoe. E daí eu comecei a acompanhar eles também, e comecei a ouvir as outras músicas. E é isso. E foi assim que eu me aprofundei no mundo do K-pop, que eu não diria. Tipo assim, há 2 anos atrás eu jamais falaria que eu ia gostar de K-pop ou qualquer outra porra. Que ia ver se com esses nomes. Você falava, eu gosto do Blackpink, só sabia falar delas, como o assunto era K-pop. Mas agora eu sei falar de outras coisas. E no meu TikTok só aparece isso. Mas assim, eu não gosto de todos os grupos não, tá, gente? Eu ainda não escuto, eu tipo... Tem muitos grupos aí famosos que eu não gosto das músicas e tudo bem, entendeu? Daí, o que eu ia falar. E o meu novo vício no grupo em K-pop agora é o X-Love, que é um grupo de passivas que arrasam. Vão lá ver se vocês não conhecem, se vocês são fã de K-pop e não conhecem eles, vão lá ver. Eles merecem hitar mais que o BTS. Porque eles são melhor, a louca. Enfim, gente, o meu outro vício tem a ver com K-pop, que é nesse negócio, nesse mundinho Ásia aí, que é os BLs. Não sei se vocês conhecem, que BL é a abreviação de Boss Love, que são séries asiáticas, né? Que são de homens se amando, né, galera? Se amando. Eu não diria que é totalmente LGBT, porque muitos deles nem citam que são LGBT, só citam que são queers. Não citam que são queers, eles só falam que gostam de homens, né? Porque a Ásia ainda é muito. A maior parte da Ásia ainda é muito conservadora, então eles são muito preconceituosos, né? Mas aí as divas, as loucas, as mulheres loucas, né? Que gostam de acompanhar, porque esse BL é focado no público feminino, né? Entendeu? Mas tem alguns BLs que falam, que são abertos, que falam sobre a comunidade queer, tem personagens e gags, entendeu? Mas o meu primeiro BL que eu comecei a acompanhar, assim. Assim, eu tava. Eu assisto o Twitter, né, stream. E daí eu fui de noite, num dominguinho, e entrei lá na live de uma stream que eu gosto. E ela tava assistindo um Boys, que é um BL do ano passado, que fez muito sucesso. E eles estouraram a bolha, né? Os meninos. Um pouquinho assim, não diria que eles estouraram a bolha, mas fez sucesso. Tanto que vai ter outra temporada, né? Que não é normal num BL ter mais de uma temporada. Enfim, só que eu não acompanhei. Ela tava assistindo já nos dois, só que eu tinha gostado. Daí eu fui ver um BL, pesquisei lá BL. Aí apareceu um lá. Eu falei, vou assistir isso aqui, me interessou. E eu amei, fiquei, nossa. Eu fui assistir, gente. Não recomendo, tá? Pesquisem antes. Porque eu fui assistir e não era tipo um BL que os meninos ficavam no final num relacionamento. Era um bromance, que eles só davam a entender que se gostavam. Ou um que gostava, mas só que o outro ainda ficava em dúvida. Que foi isso nessa série. Eu também não me lembro o nome do BL, eu gosto tanto dele, mas eu não me lembro que faz tempo também, né, gente? Eu assisti lá no começo do ano. E eu não me lembro não, mas eu amo. Tá salvo na minha playlist de BL. Eu sei o que é, mas não me lembro o nome do BL, né? E daí ele em si foi a portas para eu entrar no mundo BL. Só que daí eu fiquei no vídeo porque era esse BL, ele é japonês, né? E daí eu fui assistir outros BLs. Aí daí eu resolvi assistir Boys
por completo que eu tinha gostado. Só que daí eu fui assistir o primeiro episódio. Eu falei, não quero. Aí parei. Depois que eu terminei uma série que eu tava assistindo, uma americana, né? Eu voltei a assistir e eu peguei, engatei e assisti uns 2 dias. Que é curtinho, só tem o quê? Uns 6, 7 episódios. Então, assisti, maratonei tudo. E daí fui assistindo vários e vários e vários aqui. Aí eu comecei a assistir só BL. Primeiro comecei a assistir só BL japonês. Aí depois eu fui assistir BLs coreanos e tailandês. E agora só tô no tailandês porque na Tailândia, né, é um pouquinho mais aberto, né? Lá, eles fins, porque dá dinheiro, como dá dinheiro, eles aceitam, né? E lá na Tailândia os BLs são diferenciados porque tem todo um investimento, né? Não só na série, mas também com os atores, porque os atores lançam música junto, fazem turnê e as loucas vão ver. E eu amo. E eu tô agora assistindo. Eu ainda assisto, inclusive, esse tempo só tô assistindo BL. Tô assistindo mais nenhuma série assim americana que não seja. Não sei. Enfim, é isso. Tem uma mais pra falar.